Hoje nós vamos estudar a nomenclatura, né, segundo a IUPAC, das funções orgânicas cetonas e aldeídos. São duas funções que se parecem bastante, mas que apenas um detalhe que diferencia um do outro, né, que é a posição da carbonila. E aí muitas vezes ela causa alguma confusão na identificação do grupo funcional, mas por serem bem parecidas, hoje a gente vai aprender a dar o nome das duas funções, tá bom? Inicialmente, nós vamos ver a nomenclatura, segundo a IUPAC, da função orgânica classificada como cetona. Então, as cetonas são grupos que apresentam a carbonila entre átomos de carbono. Então, para ser uma cetona, precisa ter um grupo carbonila, ou seja, um C-O, entre dois átomos de carbono. Ele tem que estar entre átomos de carbono, tá? Nas nomenclaturas segundo a IUPAC, o sufixo que nós vamos utilizar é ona, tá? Ona. A cadeia é numerada de modo que a carbonila receba o menor número possível e este número identifica a sua posição. Então, aqui é só reforçando que deve-se começar a numerar pela extremidade mais próxima dessa carbonila, que representa a cetona, e é importante que a sua posição, ou seja, a sua numeração, seja identificada na hora de dar o nome desse composto. Então, aqui eu trago vários exemplos de cetonas, onde eu observo que todas elas têm como característica o quê? Uma carbonila entre carbonos, né? Carbonila entre carbonos, essa outra carbonila entre dois carbonos, carbonila entre dois carbonos, carbonila entre dois carbonos, e aqui a gente ainda observa a presença de duas carbonilas de cetonas, pois as duas estão entre carbonos. E aí a gente vai aprender a nomear cada peculiaridade de cada estrutura, que é base para nomear qualquer outra estrutura que pertença ao grupo cetona. Então, aqui nós temos uma cadeia normal, né? Não é ramificada, então eu vou numerar. Nesse caso, tanto faz a extremidade, pois se eu numero dessa posição é 1, 2, 3. Se eu faço em sentido inverso, também vai ficar no carbono 2. Então, tanto faz aqui a extremidade. Então, prop. As ligações entre os carbonos são simples, por isso que é an. Só que agora nós temos o grupo funcional cetona. Sufixo de grupo funcional cetona é ona. Tá? Preciso dizer a posição. Então, a ona que de cetona está no carbono 2, ona. Gente, eu poderia simplesmente chamá-la de propanona. Propanona. Por quê? Por que eu não sou obrigada a dizer a posição nesse caso peculiar? Porque se uma carbonila precisa estar entre dois carbonos, e quando eu falo que é prop são 3. Então, obrigatoriamente, é porque essa carbonila, para ser cetona, precisa estar entre esses dois carbonos. Então, vai ser o carbono da carbonila entre dois carbonos. Então, existe o carbono da carbonila e aí tem um carbono vizinho para um lado e o outro carbono vizinho para o outro. Então, como ela é uma cetona por estar entre dois carbonos, nesse caso aqui específico, eu não preciso dizer a posição. Mas se você botar, claro que eu não vou julgar como errado. Gente, essa propanona é a que a gente conhece como acetona, tá? A acetona é a substância que pertence às cetonas, e especificamente a propanona, uma substância que tem 3 átomos de carbono, são ligações simples e existe uma carbonila no segundo carbono. Então agora vocês estão conhecendo aqui aquela substânciazinha que a gente utiliza para tirar o esmalte das unhas, né? Uma da sua principal aplicação, que é essa de tirar esmalte de unhas. Bem, agora aqui eu trago outro exemplo de cetona. Uma carbonila entre carbonos. Vou numerar agora, eu não posso escolher qualquer extremidade.
De fato, eu tenho que começar pela extremidade da direita, pois é a extremidade mais próxima da carbonila. Então, 2, 3, 4. Cadeia normal, então vou seguir a regra prefixo, infixo, sufixo. Put as ligações entre os carbonos, tá? Entre os carbonos, e você vai ver uma dupla aqui. Mas essa dupla, lembra, ela não é dupla de carbonos, ela é dupla de um carbono com um hidrogênio que forma a carbonila. E é esse perfil que caracteriza uma cetona, ter uma carbonila entre dois carbonos. Então, eu observando a cadeia carbônica, eu só vejo ligações simples. Então, but, preciso dizer a posição da carbonila, né? Está no carbono 2 e como é uma cetona, termina com ona. Esse é um outro caso também de cadeia normal, porém agora nós temos uma insaturação. Lembrando que mesmo tendo insaturação, quando houver um grupo funcional, nesse caso a carbonila de cetona, a extremidade mais próxima é a da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como é cadeia normal, então dou aquela sequência de prefixo, infixo, sufixo. Pente, lembrando que 5 carbonos é pente. Agora nós temos uma dupla. Eu não posso chamar mais de an. Uma dupla que está no carbono 4. Começa no carbono 4. Então, eu preciso dizer a posição. 4 em. Isso estou me referindo à posição da insaturação. E preciso dizer também a posição da carbonila. Tracinho que está no carbono 2. 2, ona. Então, pente, 4 em, 2 on. Já esse caso aqui é um caso que nós temos cadeia ramificada. Então, nós vamos precisar escolher a cadeia principal, lembrando que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Então, vou definir aí como sendo essa aqui. Porque vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quero subir, também poderia. Quero descer, também poderia. Mas vou seguir esse sentido linear aqui para ficar mais organizado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É uma cadeia ramificada, que na cadeia principal existem 5 carbonos, mas nós temos ainda 2 ramificações. Nós temos 2 metilas, ou seja, 2CH3, que os dois estão no carbono 4. Então, quando houver ramificação, lembrando que o nome dele vem antes do nome da cadeia principal, bem como a sua posição. Então, 4 são 2 metilas, então 4,4. Porque eu preciso dizer que são 2 metilas, então eu estou dizendo a quantidade de metil. E o nome da cadeia principal. Pente. As ligações entre o carbono são simples. Só que eu tenho que dizer a posição da carbonila de cetona, que está no carbono de número 2. 2, 1. Coincidentemente, aqui todas as estruturas que nós fizemos, a carbonila ficou no carbono 2, tá? Mas aqui só foi coincidência. Pode aparecer no carbono 3, pode aparecer no carbono 4, dependendo do tipo de estrutura que nós estivermos avaliando, tá bom? Agora aqui é um caso que nós temos 2 carbonila, então eu preciso dizer que aparece 2 de ona, né? Então aqui é uma cadeia normal, vou escolher essa cadeia aqui. Vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos pente. Só tem ligação simples mas agora nós temos 2 ona, né? 2 carbonilas de cetona. Então, que uma está no carbono 2, a outra está no carbono 4. E aí vou dizer que é diona, porque são 2, tá? Diona. Aí lembrando, ó, que houve aqui, ó, choque de consoante com consoante.
por causa da adição desse di. Então, adiciona-se um ozinho aqui no infixo. Então, ficaria pentano 2,4 diona. Agora, a gente vai conhecer uma outra função que ela é bem... causa confusão e você precisa lembrar quando que vai ser cetona e quando que vai ser aldeído, tá? Então, ter esse cuidado. Ele também apresenta uma carbonila, uma carbonila entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Mas sempre, em todos os casos, ele é uma extremidade. Se para cetona o sufixo era ona, para aldeído o sufixo é al, tá? É o início do seu nome, inclusive. Como o grupo aldeído sempre está no início da cadeia, e aí a gente lembra que sempre quando tem grupo funcional, numera-se pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Nesse caso aqui, como a carbonila de aldeído sempre é uma ponta, então obrigatoriamente sempre ele vai ser o carbono de número 1. Então não há necessidade de se indicar a posição na nomenclatura, porque onde ele está sempre é 1, sempre vai ser 1. Nunca vai existir carbonila de aldeído sendo 2, porque ele numa posição 2 já é entre dois carbonos, isso já caracteriza ele como cetona, não mais como aldeído. Bem, então observem aqui a diferença para o outro caso. Carbonila de aldeído sempre é extremidade, por isso que não há necessidade de se dizer a sua posição. Aqui é o único caso que você tem a carbonila entre hidrogênio e outro hidrogênio, mas todos os outros casos de aldeído é entre hidrogênio, né, e carbono, tá? Esse é o único caso que é a exceção que não tem esse carbono vizinho, porque ele é o menor aldeído possível, né? Então, só tem um carbono, met, aí só tem ligações simples, e aí terminou com al, metanal. Esse é o nome do menor aldeído possível, tá? Esse outro aqui, sempre onde ele tiver 1, então não há necessidade de colocá-lo na nomenclatura. Mas você usa o número para identificar as outras coisas quando houver necessidade. Então, 2 carbonos et, a ligação entre os carbonos an são simples, então an. E aí, como eu identifiquei que é um aldeído, al. Esse outro caso, esse é 1, 2, 3. 3 carbonos prop. As ligações entre os carbonos são simples, então an. Como é um aldeído, não há necessidade de colocar a posição 1, porque sempre ele vai ser 1. Então, propanal. Esse é um outro caso que eu já observei, vocês confundem com cetona. Então, já vi caso de aldeído ser tratado como cetona, porque viu a carbonila. Mas lembra que no desenho em linhas, às vezes, ele não tem essa obrigatoriedade de te mostrar o hidrogênio. Então, se você está vendo carbonila em ponta, é aldeído, nunca vai ser cetona. Porque lembrando que aqui tem um carbono, aqui é um pontozinho, né, de carbono. Esse carbono só faz 3 ligações visíveis. Logo, é porque ele está fazendo uma 4ª ligação com um átomo de hidrogênio. Tá? Então, sempre carbonila em ponta é aldeído. Então, ele é o carbono de número 1. Estou seguindo aqui. 3, 2, 3, 4 e 5. Nós temos uma ramificação aqui no carbono 2, que é uma metila, é um CH3. No desenho em linhas a gente não está vendo que é CH3, mas fazendo a representação a gente chega nessa configuração. Então, 2-metil, pente, existe uma dupla no carbono 3, 3N, e aí não preciso dizer que é aldeído, porque se é aldeído está no carbono 1. Não preciso dizer a posição 1, né? Então, ficou 3-metil, pente 3-enal. Esse é um caso que existem 2 carbonilas em ponta. É um H para cá e um H para cá. Nesse caso, eu também tenho a necessidade de dizer a posição? Não tenho, porque se eu tenho 2 aldeídos, um obrigatoriamente está numa ponta e o outro obrigatoriamente deve estar na outra, né? Então, eu só vou usar aqui os números para descobrir a quantidade de carbono. 3,
4, 5. Lembrando que carbono de carbonila também entra na contagem. Então, vai ficar pente. A ligação entre os carbonos é simples. E aí, ó, tem quantos aldeídos? 2, por isso que vai ser dial. De 2 ao, porque são 2 aldeídos. E aí, como houve aqui o choque, eu adiciono o ozinho. Ó. Então, fica pentano, dial. Onde a posição das duas eu não preciso dizer, porque se eu estou falando que é uma cadeia que tem 5 carbonos e é aldeído, e aldeído sempre é ponta, então uma está na extremidade que seria o 1 e o outro está na extremidade que seria o 5. E aqui eu botei uma ramificação, né? A mesma estrutura, porém com ramificações. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora existem duas ramificações, existem duas metilas. Uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, vai ficar 2,3 dimetil. E aí, o nome da cadeia principal. Pentanodial. Lembrando que a gente adicionou o ozinho por conta do choque das duas consoantes. E quando acontecer isso entre o infixo e o sufixo, a gente adiciona a letra O. Se for entre o prefixo e o infixo, a gente adiciona a letra A. Certo?